Olá, bom dia! A nossa semana está só começando e o Viva Bem fica na sua companhia até às 7 da manhã com informações e matérias especiais sobre como você viver bem. Tudo sobre qualidade de vida, tá certo? Confira agora os destaques do programa de hoje. Tudo o que você precisa saber sobre o uso e o manuseio das lentes de contato, com uma entrevista especial com a doutora Raíssa, oftalmologista. E a contatóloga Débora Patrícia explica sobre a colocação e asepsia de lentes de contato. E ainda no Viva Bem de hoje, tem o quadro Engravida com o especialista Bruno Maciel. O Viva Bem de hoje traz um tema muito importante sobre a saúde ocular. É sobre o uso das lentes de contato. Nós vamos conversar com a oftalmologista Raíssa Moreira Lima, que explicou e deu informações preciosas de como você manter a saúde ocular, mesmo sendo usuário de lentes de contato. As lentes de contato não são acessórios. Quem usa lentes ou deseja usar, precisa primeiro ser acompanhado por um médico oftalmologista. Lente de contato não é um brinco, não é um batom, não é um colar, não é um acessório. Lente de contato é uma situação onde você vai colocar uma correção, seja ela que seja estética, mas é uma correção. Você quer corrigir a cor do seu olho, tudo bem. Mas ela tem que ter um acompanhamento médico, porque ela vai entrar em contato com a córnea do seu olho e tem várias implicações nisso. Então, para você ter ideia, nós oftalmologistas, não somos todos nós oftalmologistas que adaptamos a lente de contato, porque existe uma série de coisas que você observa. Então, o médico oftalmologista, alguns têm a sua especialidade em lente de contato, outros não. Então, aqueles que não têm adaptação, não têm a especialidade em adaptação de lente de contato, não fazem adaptação. Imagine você, que perigo não é um paciente simplesmente abrir a internet e, não, quero essa lente, pá, botar no olho. O mercado oferece vários tipos de lentes, por isso o especialista precisa conhecer cada passo para indicar o produto ideal. O que você precisa? Você precisa, primeiro, fazer suas visitas regulares, tá? Você precisa observar o tipo de descarte dessa lente. Se ela é de descarte, tem lentes inclusive de descarte diário, tá? Você usa um dia e joga fora, usa um dia e joga fora, né? Você adquire várias lentes para um mês, 30 lentes para um mês. Tem lente de descarte de 2 meses, tem lente de descarte anual. Então você tem que saber que tipo de descarte e respeitar aquele descarte. Porque realmente a lente vence, ela começa a criar um monte de problemas. É como o limpador de para-brisa do carro. Quando você compra um carro novo, o limpador de para-brisa limpa, que é uma beleza. Depois ele vai rachando, ele vai limpando, ele vai dando um monte de falhas, né? Por quê? Porque ele está ali, pegou vento, pegou sol, pegou poeira, ele vai rachando. A lente de contato acontece a mesma coisa. Então tem pessoas que às vezes chegam aqui com uma lente que era de descarte de 2 meses, está usando há 6 meses a lente. Ali, naquela lente está cheio de impurezas, cheio de proteínas, cheio de bactéria, que pode gerar um grave problema para o paciente. Então tem que ter responsabilidade em relação a isso, né? Tem que utilizar o produto adequado para cada lente de contato. O produto de limpeza de uma lente de contato rígida é diferente do produto de limpeza de uma lente de contato gelatinosa. Então não é você chegar na farmácia, eu quero um produto de limpeza de lente de contato. Qual? Nem todos os produtos são iguais. Então a gente tem que fazer essa avaliação. Não pode dormir com o produto, nem piscina, nem praia, alguma coisa em relação ao ambiente? Em relação ao ambiente, piscina, de preferência esteja sem a lente de contato. Se estiver de lente de contato, você pode mergulhar fechando o olho. Fecha o olho e se protege. Da mesma forma no mar. A ausência de um especialista pode trazer sérias consequências para o globo ocular. A mesma lente que fica boa para mim pode não ficar boa para você. E vice-versa. Então, isso só o médico oftalmologista é capaz de avaliar diante de uma série de exames, né? Nem só olhando no seu olho assim eu não posso determinar. Eu preciso de uma série de exames. Então, o primeiro passo importante, você quer adaptar uma lente de contato, você tem que ir a um médico oftalmologista. Bom, uma vez o seu médico oftalmologista dizendo,
Ok, você pode, ele vai avaliar se você tem filme lacrimal, que seria a quantidade de lágrimas suficiente para lubrificar uma lente, adaptando que você tem uma abertura de pálpebra suficiente para utilizar uma lente, adaptando que sua córnea é saudável o suficiente para utilizar essa lente. Ele adaptou, muito bem, escolheu o tipo de lente de contato adequado para você. E atenção para a conjuntivite papilar gigante. Sim, a conjuntivite papilar gigante é uma inimiga, talvez uma das inimigas número 1 da lente, né? Porque realmente existe uma rejeição do olho em relação ao componente da lente, tá? Seja ela de que tipo for. Quais são os sintomas? Né? O paciente se sente muito mal ao colocar a lente, a pálpebra essa pálpebra superior fica gordinha, vamos dizer, e fica o olho baixo, com aquela impressão de quem chorou muito, né? E o paciente também pode ficar com o olho bem vermelho e com a visão um pouquinho borrada. Então, assim, a conjuntivite papilar gigante é uma situação, vamos dizer assim, mais relacionada à alergia. Então, aquele paciente pode nunca ter desenvolvido, usar a lente uma vida inteira, mas o mau uso, às vezes, da lente faz desencadear essa conjuntivite papilar gigante. Né? Às vezes até o paciente utiliza de forma adequada, mas um belo dia ele desenvolve aquela, vamos dizer assim, rejeição à lente de contato. Infelizmente a gente tem alguns pacientes, o que a gente faz? A gente suspende a lente, o paciente fica um bom tempo sem o uso da lente, utilizando medicações, e aí depois a gente consegue introduzir a lente novamente, uma lente bem adequada, com excelente oxigenação, nem pensar uma lente colorida, uma lente bem ajustada, e a gente define que tipo de lente seria essa, porque dentro das gelatinosas tem umas que são mais oxigenadas do que outras, tá? E aí a gente introduz esse tipo de lente com parcimônia. Devagarzinho, o paciente usa 3, 4 horas, usa mais numa hora de uma festa, uma coisa assim, e às vezes a gente consegue reintroduzir novamente a lente ao uso diário desse paciente. E não saia daí que no próximo bloco nós vamos mostrar o passo a passo do manuseio e da limpeza das lentes de contato com a contatóloga Débora Patrícia. Ainda sobre a sua saúde ocular, nós estamos falando a respeito das lentes de contato. Nós vamos mostrar agora para vocês como é feito o manuseio e a limpeza das lentes de contato com a contatóloga Débora Patrícia. Bom dia. Para uma boa adaptação, o primeiro passo na lente de contato é lavar as mãos. A asepsia é fundamental, certo? Então eu vou lavar minhas mãos para poder dar processo, andamento nas coisas. Se as mãos estão limpas, né? Pega o produto, bota um pouco do produto, esfrega com a polpa do dedo, de um lado e do outro, tá? Veja se a lente está do lado correto, porque ela tem esse ladinho. Coloque isso aqui na tal da linha da vida e feche. Colou com facilidade, a lente está do lado correto. Se não colar, vou fazer a demonstração. Ó, ela não colou, não juntou um lado com o outro, esse é o lado errado. Eu vou enxaguar a lente com o produto. Pronto, enxaguei, está limpa, está do lado correto. Agora vamos colocar a lente no olho. Vamos de novo, bem aberto os dois olhos, olhe para o chão, solta uma... Não aperta o outro olho. Segurar de novo. Olha para o chão devagar, vai, solta o teu pé. Solta uma palma e solta a outra.
tá? A mão tem que estar limpa toda vez, tanto para tirar quanto para colocar. Agora nós vamos retirar a lente do olho. Segura a pálpebra inferior, a superior, indicador e polegar, forma uma pinçazinha e pega a lente. Quando você guardar a lente dentro do estojinho, tem que ter o produto de limpeza. Coloca a lente direito do lado direito e faça a mesma coisa com o olhinho esquerdo. O produto é fundamental para a limpeza e conservação da lente de contato. Essa aqui é uma lente gelatinosa, tá? Uma lente descartável gelatinosa que eu ensinei a tirar e colocar. Isso é a colocação e a asepsia da lente. Eu vou mostrar, fazer uma demonstração como se limpa uma lente de contato e depois conservar a lente dentro do estojo. Derrama-se a lente com o líquido que estava dentro do estojo. Com a polpa do indicador, você faz a limpeza, fazendo uma pequena flexão de um lado e do outro, tá? Agora eu vou enxaguar a lente de contato com o produto. Isso aqui estamos enxaguando a lente com o produto de limpeza. Pronto. A lente está limpa. Se for para ser usada, está no ponto de uso. Como nós vamos estar guardando a lente, nós vamos pegar ela aqui e botar dentro do estojinho com o produto. Não há necessidade de encher o estojo para poder se guardar a lente. Direito, direito. Hidrate as mãos e use a cera nutritiva por cima do esmalte. Faça uma dieta rica em cálcio, proteínas e alimentos com vitamina A. Dê folga às suas unhas pelo menos uma semana sem esmalte e quando pintar, sempre varie as cores, já que as escuras deixam as unhas amareladas. E para deixá-las fortes e saudáveis, é sempre bom lixar e polir as unhas. Não saia daí que já já estamos de volta com o especialista Bruno Maciel e mais uma edição do quadro Engravida. E o especialista Bruno Maciel está de volta em mais uma edição do quadro Engravida. Bom dia, Bruno! Olá, Virgínia, bom dia. Bom dia, amigos do programa Viva Bem. Hoje a gente vai falar um pouco com aquela paciente que já constituiu a sua família, que já tem os seus filhos, que já está pensando em algum método anticoncepcional. Vamos falar um pouco sobre a laqueadura tubária. É o método mais difundido e mais realizado no Brasil, especialmente no interior do estado, onde talvez o acesso aos métodos anticoncepcionais, a outros métodos, seja um pouco mais dificultoso, até talvez pela condição financeira da população. Então, a laqueadura é o método mais realizado no nosso país. Ela consiste em quê? Ela consiste na ligadura das trompas, ou seja, no fechamento das trompas através normalmente de uma cirurgia, que faz com que a paciente, a partir desse momento, ela não consiga, a trompa não consegue captar mais o óvulo e ela não consiga mais engravidar. Grande maioria das pacientes não consegue engravidar. É importante ressaltar que existe uma taxa de falha da laqueadura. Essa taxa de falha pode chegar até 0,5%, ou seja, uma em cada 200 laqueaduras pode falhar, pode reverter. A mulher pode engravidar depois. Outro detalhe importante é a respeito da técnica da laqueadura. Tem muita gente que fala sobre cortar e amarrar. Isso é mais ou menos verdade. Normalmente a gente utiliza uma técnica que a gente corta e amarra, chamada técnica de Pomeroy. É uma técnica que a gente tira
um pedaço do meio da trompa e amarra os outros cotos que a gente deixou dentro do corpo da mulher. Mas ela pode ser feita também por salpingectomia, que é a retirada completa da trompa, que traria uma anticoncepção talvez mais definitiva, mas também o nível de agressão ele é um pouco maior e pode trazer algumas consequências. A principal consequência desse nível de agressão da trompa, dessa retirada total da trompa, seria a dor pélvica crônica. Isso pode acontecer às vezes 1, 2 anos depois da laqueadura, às vezes 10 anos depois da laqueadura. De repente a mulher começa a sentir dor, bastante dor, e não sabe por quê, não tem infecção, não tem corrimento, fez ultrassom transvaginal, está normal. Às vezes é por causa de uma laqueadura realizada lá atrás, algum tempo atrás, porque o sangue da menstruação ele desce não só pelo canal vaginal, mas também ele reflui para as trompas uterinas. E aí, estando refluindo esse sangue e não tendo para onde sair, porque a trompa foi retirada, às vezes ele se acumula lá e serve de meio de cultura para determinadas bactérias, para determinados agentes patológicos, agentes causadores de doenças, principalmente doenças pélvicas. Outro detalhe importante para a gente conhecer é a lei do planejamento familiar. Ou seja, quem é que pode fazer a laqueadura tubária e quando pode fazer essa ligadura das trompas. A lei do planejamento familiar, ela diz que a paciente tem que ter pelo menos 25 anos de idade e 2 filhos vivos e saudáveis para poder pleitear a possibilidade de fazer laqueadura tubária, para poder se reunir com uma equipe multidisciplinar, uma equipe composta por médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, para avaliar todos os aspectos clínicos, aspectos de renda, aspectos psicológicos dessa família, para ver se ela está apta a fazer esse método de laqueadura tubária, que é considerado um método de esterilização definitiva. Ou seja, as taxas de gravidez elas são extremamente baixas na laqueadura. Então ele é um método considerado definitivo, tem que ser muito bem pensado pela paciente para poder chegar à conclusão de que esse método seria o melhor para ela. Outra dúvida interessante que as pessoas têm é sobre a reversão de laqueadura. Será que a laqueadura dá para reverter? Será que dá para eu voltar à fertilidade? Será que eu posso desligar as minhas trompas, como o povo costuma falar? Pode, mas isso vai depender da técnica realizada para a laqueadura. Lembram que eu falei que a principal técnica é a técnica de Pomeroy, aquela que tira a metade da trompa e deixa os cotos de um lado e do outro. Se for realizada essa técnica, esses cotos eles podem ser reanastomosados, que a gente chama, ou seja, juntados novamente, para poder resgatar a fertilidade dessa mulher. Normalmente em 6 meses ela consegue resgatar essa fertilidade, já consegue ter o seu filho. Mas se ela for feita de outra técnica, essa técnica de retirar a trompa inteira, fica mais difícil. Provavelmente essa paciente vai precisar de técnicas de reprodução assistida para a gente fazer esse bebê dessa paciente, que por acaso perdeu um filho ou teve um novo relacionamento e o novo parceiro não tem filhos. Existem várias particularidades dessas pessoas que querem a reversão da laqueadura. O exame que dá para tentar ver isso chama-se histerosalpingografia. Aquele mesmo exame utilizado para infertilidade, aquelas pacientes que têm dificuldade para engravidar, para avaliar as trompas uterinas. No ultrassom, normalmente não se vê laqueadura, ao contrário do que muita gente pensa. Outro detalhe interessante é que alguns hospitais do SUS, inclusive, mas atualmente ainda isso está restrito à região sul e sudeste do país, estão fazendo esse procedimento de uma laqueadura tubária, digamos assim, por via esteroscópica. O que é isso? Sem corte. Vai através de uma câmera introduzida dentro do útero da mulher. Através dessa câmera vai um dispositivo com uma mola de titânio e essa mola de titânio é colocada dentro do orifício interno da trompa uterina da paciente. Então, pelo útero, o acesso é pelo útero, é deixada a mola
de um lado e do outro lá dentro, e essa mola, depois de algum tempo, vai promover a obstrução dessas tubas, o fechamento dessas trompas uterinas. Esse é um método super moderno que alguns hospitais do SUS já estão utilizando, não demora nem 5 minutos, às vezes não precisa nem de anestesia, e é um método que está começando a ser difundido e começando a ser aplicado, ainda em caráter experimental, mas está começando a ser aplicado em algumas pacientes do SUS, lá no eixo Sul e Sudeste. Daqui a pouco esse método vai chegar no Nordeste e realmente ele é um método bastante interessante com relação a paciente que quer promover a sua anticoncepção definitiva. Existem outros métodos anticoncepcionais, os quais a gente vai versar, vai discutir um pouco em outras oportunidades. O método de anticoncepção considerado anticoncepção definitiva seria o lado masculino da coisa, a vasectomia. A vasectomia talvez seja mais interessante ainda do que a laqueadura, que é realizada hoje, que é realizada sob anestesia, é realizada com a mulher em centro cirúrgico, a mulher fica em recuperação. A vasectomia não. A vasectomia ela é realizada no ambulatório, num consultório também, tal como a colocação daquela mola, só que a mola ainda não chegou aqui no Nordeste. Então a vasectomia se torna interessante porque é um método que o homem vai fazer praticamente uma laqueadura, vai cortar os ductos deferentes, que são os canais por onde passam o espermatozoide, e isso pode ser feito de uma maneira mais simples do que a laqueadura em termos de a paciente não receber anestesia, o paciente, no caso, não receber anestesia, e o paciente sair depois de meia hora, 40 minutos, tranquilo e de volta para casa. O problema é convencer os homens a fazer isso. A gente fala que a mulher é o sexo frágil, mas talvez na verdade o homem seja o sexo frágil, porque o homem ele é muito avesso à dor. O homem ele não suporta a possibilidade de dor. Pelo menos a maioria dos homens que a gente conhece, que a gente vê na nossa experiência com os casais, eles são muito avessos a realizar a vasectomia. Eles não quero fazer, mas depois de concretizada a ideia, conversado isso direitinho, explicado, alguma parte deles resolve fazer o procedimento e poupar a mulher, o sexo forte, de mais um procedimento cirúrgico, dos tantos que a mulher vai fazer, por exemplo, como uma cesariana, como outros procedimentos cirúrgicos. Existem outros métodos anticoncepcionais que a gente vai discutir nos momentos oportunos e pronto, deixa eu... dar tchau, né? Pode dar tchau, né? Chega, né? Vamos lá. Vai. Existem outros métodos anticoncepcionais que a gente vai discutir nos próximos programas, nos momentos oportunos. E por enquanto eu espero ter esclarecido grande parte das dúvidas sobre a laqueadura tubária e um pouco sobre a vasectomia, esses métodos considerados métodos definitivos. E o recado é: tem que ser bem pensados, porque não é tão fácil reverter esses métodos. Eles são considerados definitivos, de esterilização definitiva. Então, a pessoa, o casal e a equipe profissional responsável por esse casal tem que ter a certeza da realização desse método. Tá? Aí, existem outros métodos anticoncepcionais que a gente vai discutir em outros programas, nos momentos oportunos. Mas a dica, a mensagem que a gente pode deixar nesse programa a respeito da laqueadura e da vasectomia é importante você ter certeza de que você quer realizar esse procedimento, porque ele é um procedimento considerado esterilização definitiva. A reversão ela é bastante difícil, bastante complicada e às vezes a gente não consegue ter sucesso na reversão. Ao passo que os outros métodos a gente pode simplesmente parar e voltar à fertilidade. Espero ter tirado algumas dúvidas sobre esses métodos de laqueadura e um pouco sobre a vasectomia. E a gente se encontra nos próximos programas no nosso quadro Engravida do programa Viva Bem. Até lá, bom dia, tchau.
Muito obrigada, Bruno, e a vocês, uma ótima semana. E a gente se vê amanhã a partir das 6h30 da manhã. E não esquece de deixar o seu recadinho lá na nossa página no Facebook, TV Viva Bem, e compartilha o nosso conteúdo, tá certo? Um grande abraço e até amanhã.